O gráfico mais importante agora que eu quero que você se preste atenção é esse daqui, onde a gente tem as retrações de Fibonacci para mostrar através de uma ondulação de preços, né? Onde ele pode fazer bull trap, onde ele pode estar muito sobrecomprado e dizer para vocês, olha, zonas melhores de concentração de compra são as linhas inferiores à linha média, a linha vermelha, tá? Então, onde é o Bitcoin, ele pode retornar agora no curto prazo, testar para depois voltar a subir, 108 mil dólares. Se ele voltar para 108 mil dólares, segurar em 108 mil e voltar a subir, o mercado ainda mantém uma estrutura de alta. Mas perceba que quanto mais ele vai subindo, mais ele vai fazendo esses testes nessa linha média, maior é o perigo dele romper essa linha média e testar níveis inferiores. Então eu posso dizer, por exemplo, que Bitcoin pode testar 106, pode testar os 100 mil dólares, esse que eu acho o suporte mais importante para o ciclo não ser perdido, o ciclo de alta não ser perdido, tá? Abaixo dele, 95 mil dólares e depois 76 mil dólares. Sim, durante um período de correção de Nasdaq, um período de correção de 2 meses, a gente pode ver Bitcoin saindo dessa primeira região mais otimista de Fibo para uma região mais realista, e ele pode trazer até a linha roxa. Então, por exemplo, a linha roxa, 95 mil dólares, né? Praticamente 95 mil dólares. E a linha azul é correções mais agressivas, tá? Ou seja, ele poderia voltar para 76 em 2, 3 meses. Sim, é muito rápido, pode acontecer, mas não significa que vai acontecer. Hoje, a nossa linha média mais importante, hoje a nossa região mais importante para ser segurada é a região que compreendemos de Bitcoin entre 100 mil dólares e 108 mil dólares. Essa é uma faixa que eu acho muito importante manter a saúde da nossa tendência de alta. Então não significa que vai cair, vai perder essas linhas. Mas à medida que o mercado começa a fazer, começa a prender pessoas no topo, né? Então, por exemplo, ele chegou em 124.200 e já prendeu uma galerinha em topo. Ou seja, a gente não sabe se ele vai romper 124, tá? A gente não sabe se esse vai ser o topo do ciclo. Eu desconfio que não. Eu acho que até o fim do ano o Bitcoin vai estar valendo um pouco mais caro do que hoje, tá? Eu acho que vai estar valendo 150 mil. Acontece que para ele sair de 125 mil e 150 mil, eu assumo um risco. Então, por isso que eu estou mais dolarizado. Por quê? Porque eu tenho mais chances do mercado revisitar valores abaixo, valores de 108, 100 mil, 95 e 75, do que eu tenho chances de ver o Bitcoin ir para 150 mil. Então, por isso que eu diminui minha posição em Bitcoin, mas eu não saí completamente. Eu ainda tenho uma porção em Bitcoins ali, uns 20% em Bitcoin, para que caso eu esteja, ainda dentro de uma posição altista, e ele vá para 150 mil, eu não deixe de ganhar dinheiro, tá? Só que ao mesmo tempo, à medida que ele vai subindo, vai chegando mais próximo do nível de 100% da última correção que ele teve, que foi em 74.800, quanto mais ele chegar perto desse nível, mais, a 100%, então quanto mais próximo de 148 mil dólares ele chegar, mais cauteloso e mais dolarizado tem que estar, mais realizado tem que estar com lucro realizado. Por quê? Porque eu carreguei Bitcoin durante 3 anos, recebendo lucros constantes à medida que ele vai se valorizando, vai subindo, enquanto ele mantém e sustenta essa alta semanal que ele ainda não perdeu, tá? Só que no momento em que ele perde a sustentação dessa alta semanal, a gente tem grandes problemas. Por quê? Porque daí quem ficar ali fica preso. E aí se você comprou visando mais curto prazo, você se ferra. Se você comprou para esperar 4 anos, em 4 anos, bem provável que o Bitcoin esteja mais valioso do que hoje, aí não tem problema. Acontece que a maior parte das pessoas precisa de liquidez. Se a gente falar de Brasil, as pessoas não estão focadas em rentabilidade. Só quem tem muita grana está focado em rentabilidade. A maior parte das pessoas está focado em aumentar o padrão de vida, liquidez. E liquidez lê-se curto prazo. Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Para quê? Porque se eu estou falando com as pessoas que precisam mais de liquidez, eu tenho que tomar muito cuidado e pezinhos no chão para não estar com tudo dentro do mercado. Eu não preciso estar 100% aportado no mercado e assumindo um risco de ficar preso. Eu simplesmente posso ir me posicionando aos poucos. E as próximas regiões de posicionamento são essas exatamente, 108 mil e principalmente 100 mil dólares, tá? Região da linha verde, linha pontilhada verde. Essas são as regiões de Fibonacci que são as mais seguras para comprar no contexto atual,
um posicionamento parcial, não comprar com tudo. Então, se eu tenho 100 mil reais, eu entraria aqui com, por exemplo, 20 mil reais se ele tocar 108. Se ele não recuar, eu não entraria agora, esperaria a primeira grande correção para entrar. É isso que eu venho batendo na tecla há muito tempo, tá? Quem está fora do mercado, eu não acho interessante entrar agora porque começa a entrar com risco. Se quiser entrar mesmo assim, ou entra focado em tirar daqui a 4 anos o retorno, ou entra aos poucos, né? Entra com um pouquinho para participar um pouco desse movimento de alta e ao mesmo tempo ficar mais na defensiva. Por quê? Porque isso aqui é igual a um jogo de xadrez. Nesse momento, nós estamos a peças brancas e peças pretas. Vamos imaginar que nós estamos com as peças pretas, né? A situação é o seguinte, a gente está num momento em que a probabilidade de eu ganhar um jogo de xadrez aqui, que é acertar os 150 mil dólares, né? Ou tentar lucrar com Bitcoin atingindo 150 mil dólares, eu estou numa probabilidade menor, né? Estou com 40% de chance disso acontecer, diante de 60% de eu ser esmagado pelas peças brancas. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o tipo de movimentação que eu vou fazer aqui. Qual é o grande problema das pessoas? As pessoas entram atrasado e entram com tudo. E os períodos melhores de plantar não é agora. Agora é o melhor período para colheita, principalmente quem já plantou há 3 anos atrás. Agora é o melhor momento de colheita de quem comprou Bitcoin há 3 anos atrás. Para quem comprou Bitcoin há 1 ano atrás, talvez também seja um bom ponto de colheita, né? Quem comprou em agosto do ano passado já está com 120% de lucro em Bitcoin. Também talvez seja um momento interessante de colheita parcial. Mas o momento agora é de construção de caixa e, ao mesmo tempo, uma exposição mais controlada no mercado. Essa é a minha opinião, tá? Se a gente for olhar aqui nos dados on-chain, a gente ainda não tem marcação de topo clássica, tá? De fim de ciclo, ou seja, a gente está ainda num ponto de euforia, só que é um ponto de euforia ainda bastante tímido, nada comparado com ciclos anteriores. E, logicamente, o maior, né, sempre eu acho mais importante você focar no preço do que nos dados on-chain. O dado on-chain une várias coisas que mostra para nós o risco, né, de estar exposto no mercado agora. Por enquanto, o risco de estar exposto no mercado é intermediário, não é um grande risco, mas também não é um baixo risco. E a melhor forma de a gente analisar isso é, cara, melhor comprar em grandes depressões, em grandes correções. Ali você entra mais pesado. Agora, as entradas elas são bem menores. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando o mercado está corrigindo, caindo durante um ano e tem uma grande queda e muita gente depressiva e descrente com o mercado, você pode tentar entrar com 90% do seu capital aos poucos, né, em um período aí de 2, 3 meses. Agora, se você está numa posição na ponta contrária, com risco de ser a saída de liquidez de muita gente, aí tem que tomar um pouco mais de cuidado. Aí a minha proporção de entrada seria no máximo 20%. Essa é a questão, tá? Também importante entender o seguinte, o Ethereum fez sinal de position trade. Então, o Ethereum, com um período de correção, qualquer grande correção que ele fizer a partir do seu topo pode ser uma oportunidade de ir plantando ali aos poucos, ir comprando aos poucos. E é o que eu venho fazendo. Então, por exemplo, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, é possível e viável eu comprar Ethereum descontado. Ethereum que recentemente tocou um suporte importante, talvez não seja o último suporte ainda desse movimento mais recente dele, mas eu estou de olho ali nos 4.050 dólares, que aconteceu ontem, e os 3.800 dólares, que pode acontecer daqui a umas duas semanas ou mais, tá? Então, a gente tem o seguinte, primeiro ponto, como está a saúde do mercado de altcoins? Por enquanto, está fazendo topos e fundos descendentes contra o Bitcoin, tá? Se ele tiver um topo pequeno aqui, e ele vir com os preços para cá, o topo dele aqui vai ficar bem mais curto, e no momento que ele reverter, aí sim, a gente pode ter aquele período mais, vamos dizer, direcional do mercado de altcoins, né?